A perseguição aos cristãos durante o período do Império Romano é um tema profundamente complexo que envolve uma mistura de fatores históricos, religiosos e sociais. Entender o contexto histórico e religioso dessa perseguição é essencial para compreender por que figuras como o apóstolo João enfrentaram tais adversidades. Este texto visa explorar as razões subjacentes a essa perseguição, bem como as implicações para a nascente comunidade cristã. A história da perseguição aos cristãos começa com o surgimento do cristianismo no século I d.C. O cristianismo nasceu dentro do contexto do judaísmo na Palestina, uma província do Império Romano. Jesus de Nazaré, a figura central do cristianismo, era um judeu e seus primeiros seguidores também eram judeus. Após a morte e ressurreição de Jesus, seus discípulos começaram a pregar sua mensagem, atraindo tanto judeus quanto gentios, não judeus. Inicialmente, os cristãos eram vistos apenas como uma seita judaica. Esta separação gradual trouxe os cristãos à atenção das autoridades romanas. Enquanto o judaísmo era uma religião tolerada dentro do Império Romano, devido ao seu status antigo e bem estabelecido, o cristianismo não tinha tal reconhecimento. Um dos primeiros fatores que contribuíram para a perseguição aos cristãos foi a sua rejeição em adorar os deuses romanos. O politeísmo era uma característica central da religião romana e o culto aos deuses romanos era visto como um dever cívico. Cada cidade tinha seus deuses protetores e o imperador era frequentemente adorado como uma figura divina. Os romanos acreditavam que a prosperidade do império dependia da boa vontade dos deuses. Portanto, a recusa dos cristãos em participar dessas práticas religiosas foi vista como uma ameaça à ordem pública e à estabilidade do Estado. Essa exclusividade religiosa foi interpretada como teimosia e até como traição. Para os romanos, a lealdade ao Estado e aos deuses do Estado eram inseparáveis. Ao se recusarem a oferecer sacrifícios aos deuses romanos, os cristãos estavam, na percepção romana, ameaçando a Pax Deorum, a paz com os deuses e, por extensão, a própria segurança do Império. Outro fator significativo foi o crescimento rápido do cristianismo e a sua natureza evangelística. Diferente do judaísmo, que era mais isolacionista, o cristianismo buscava ativamente converter pessoas de todas as culturas e classes sociais. Isso levou a um aumento rápido e visível da comunidade cristã dentro do império. A rápida expansão do cristianismo começou a atrair a atenção das autoridades romanas, que começaram a ver o movimento como uma ameaça potencial à ordem estabelecida. Além disso, a natureza secreta das reuniões cristãs suscitou suspeitas e rumores. Os cristãos se reuniam em casas particulares para evitar atrair a atenção, o que levou a boatos sobre o que realmente acontecia nessas reuniões. Alguns romanos suspeitavam que os cristãos estavam envolvidos em atividades subversivas ou imorais, e houve até acusações de canibalismo e incesto, baseadas em interpretações errôneas dos rituais da Eucaristia e do amor fraternal. O apóstolo João, uma figura central no cristianismo primitivo, é um exemplo de como esses fatores afetaram indivíduos. Este evento simboliza a fé inabalável dos cristãos e a hostilidade que enfrentavam. O período de perseguição variava em intensidade e extensão ao longo do tempo e de acordo com diferentes imperadores. O imperador Nero, por exemplo, é famoso por sua brutal perseguição aos cristãos após o grande incêndio de Roma em 64 d.C. Ele culpou os cristãos pelo incêndio, o que levou à execução de muitos, incluindo os apóstolos Pedro e Paulo. Essa perseguição foi particularmente violenta e marcou um período de intenso sofrimento para a comunidade cristã em Roma.
No entanto, não foi apenas Nero que perseguiu os cristãos. A perseguição continuou intermitentemente sob vários imperadores, incluindo Domiciano, Trajano, Décio e Diocleciano. Cada um tinha suas próprias razões e métodos, mas a hostilidade básica era alimentada pela percepção de que os cristãos eram uma ameaça à unidade e estabilidade do império. Trajano, por exemplo, estabeleceu uma política mais formal em relação aos cristãos. Em uma famosa correspondência com Plínio, o jovem, governador da Bitínia, Trajano determinou que os cristãos não deveriam ser procurados ativamente, mas, se fossem denunciados e se recusassem a renegar sua fé, deveriam ser punidos. Esta política refletia uma abordagem pragmática e menos brutal, mas ainda assim resultava na perseguição daqueles que se mantinham firmes em sua fé. Décio, no entanto, iniciou uma das perseguições mais abrangentes em 250 d.C., exigindo que todos os cidadãos do império realizassem sacrifícios aos deuses romanos e obtivessem certificados como prova. A recusa resultava em prisão, tortura ou morte. Esta perseguição foi particularmente severa e destacou a determinação dos cristãos em permanecerem fiéis à sua fé, apesar das terríveis consequências. Diocleciano, mais tarde, ordenou a destruição de igrejas, queima de escrituras e a prisão de líderes cristãos, numa tentativa de erradicar completamente o cristianismo. Este período de perseguição, conhecido como a Grande Perseguição, foi uma das mais duras e sistemáticas tentativas de suprimir o cristianismo. Este período de perseguição, conhecido como a Grande Perseguição, foi uma das mais duras e sistemáticas tentativas de suprimir o cristianismo. Mas, paradoxalmente, também solidificou a fé e a resistência dos cristãos. Apesar das perseguições, o cristianismo continuou a crescer. A fé e a resistência dos cristãos, muitas vezes vistos como mártires, inspiraram muitos outros. Além disso, as comunidades cristãs ofereciam um sentido de pertença e apoio que era atraente em uma época de incerteza e mudança. A mensagem cristã de amor, redenção e esperança na vida eterna ressoou com muitas pessoas, independentemente de sua origem social ou econômica. O marco da mudança veio com o imperador Constantino, que após sua conversão ao cristianismo, emitiu o Édito de Milão em 313 d.C., legalizando o cristianismo e pondo fim às perseguições oficiais. Este foi um ponto de virada crucial na história do cristianismo, permitindo que a religião se espalhasse ainda mais livremente e, eventualmente, se tornasse a religião dominante do Império. Em resumo, a perseguição aos cristãos no período do Império Romano foi resultado de uma combinação de fatores religiosos, sociais e políticos. A recusa dos cristãos em adorar os deuses romanos e o imperador, juntamente com a natureza secreta de suas reuniões e seu rápido crescimento, geraram desconfiança e hostilidade. As perseguições variaram em intensidade ao longo do tempo, mas a fé e a resistência dos cristãos, como exemplificado pelo apóstolo João, foram fundamentais para a sobrevivência e eventual triunfo do cristianismo. A transformação do cristianismo de uma seita perseguida a uma religião dominante do império é um testemunho da profunda fé e perseverança de seus seguidores diante da adversidade. A vida do apóstolo João, uma das figuras mais proeminentes do cristianismo primitivo, é uma história fascinante de transformação e devoção. João, que começou sua vida como um simples pescador, tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, desempenhando um papel crucial na disseminação do cristianismo e na formação do Novo Testamento. Através de sua vida e escritos, João deixou um legado duradouro que continua a influenciar milhões de cristãos ao redor do mundo. João nasceu em Betsaída, uma vila de pescadores na margem norte do Mar da Galileia.
Ele era filho de Zebedeu e Salomé e tinha um irmão chamado Tiago, que também se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus. A família de João era provavelmente de classe média, envolvida na próspera indústria pesqueira da região. Desde jovem, João trabalhou ao lado de seu pai e irmão como pescador, uma profissão comum entre os habitantes da Galileia. Este ofício proporcionava um sustento modesto, mas estável, e exigia um trabalho árduo e uma vida dedicada ao ritmo da natureza e do comércio. A vida de João mudou radicalmente quando ele e seu irmão Tiago foram chamados por Jesus para serem seus discípulos. O Evangelho de Mateus narra esse momento. E passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Mateus 4, 21, 22. Esse chamado de Jesus marcou o início de uma jornada espiritual que levaria João a se tornar um dos mais influentes líderes da igreja primitiva. João rapidamente se destacou entre os 12 apóstolos. Junto com Pedro e Tiago, ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Este trio de discípulos teve o privilégio de testemunhar eventos significativos que os outros não presenciaram, como a transfiguração de Jesus no monte, Mateus 17, 1, 9. A ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, 37 e 43, e a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani, Mateus 26, 36 e 46. Essas experiências proporcionaram a João uma compreensão mais profunda do ministério e da divindade de Jesus, solidificando sua fé e compromisso. João é frequentemente identificado como o discípulo amado no evangelho que leva seu nome. Embora o texto não mencione explicitamente seu nome, a tradição cristã sustenta que João é o autor desse evangelho. A relação especial entre João e Jesus é evidente em várias passagens. Na última ceia, por exemplo, João é descrito como reclinado ao lado de Jesus, uma posição que denota intimidade e confiança. João 13, 23, 25. Além disso, na crucificação, Jesus confiou sua mãe, Maria, aos cuidados de João, dizendo: "Mulher, eis aí o teu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis aí tua mãe." João 19, 26, 27. Este ato demonstrou a profunda confiança e amor que Jesus tinha por João. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, João emergiu como um líder proeminente na igreja primitiva. Ele desempenhou um papel fundamental no estabelecimento e fortalecimento das primeiras comunidades cristãs. O livro de Atos dos Apóstolos relata várias instâncias em que João, juntamente com Pedro, atuou em missões evangelísticas e curas milagrosas. Atos 3, 1, 10, 4, 13, 21. João também esteve presente no Concílio de Jerusalém, onde questões cruciais sobre a inclusão de gentios na igreja foram debatidas. Atos 15, 6, 29. Além de suas atividades missionárias, João contribuiu significativamente para o Novo Testamento. Ele é tradicionalmente considerado o autor de 5 livros: o Evangelho de João, as 3 epístolas de João, 1 João, 2 João e 3 João, e o livro do Apocalipse. Cada um desses escritos oferece insights únicos sobre a fé cristã e a natureza de Deus. O Evangelho de João é notável por sua ênfase na divindade de Jesus. Desde o prólogo, João afirma a preexistência de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 1. Este evangelho apresenta uma série de "eu sou" declarações de Jesus, como "eu sou o pão da vida", João 6,35, e "eu sou a ressurreição e a vida", João 11,25, que enfatizam sua identidade divina e missão salvadora. João também relata 7 sinais milagrosos que Jesus realizou, incluindo a transformação da água em vinho e a ressurreição de Lázaro, como evidências de sua divindade.
As epístolas de João abordam questões teológicas e práticas enfrentadas pelas comunidades cristãs. Em 1 João, o apóstolo enfatiza a importância do amor, escrevendo: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Ele também adverte contra falsos ensinamentos e encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé. As outras duas epístolas, de 1 João e 3 João, são cartas mais curtas que abordam questões de hospitalidade e fidelidade à verdade. O livro do Apocalipse, também atribuído a João, é uma obra profética e visionária que descreve o fim dos tempos e a vitória final de Deus sobre o mal. Escrito durante o exílio de João na ilha de Patmos, o Apocalipse oferece uma série de visões simbólicas e poderosas que têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos. Entre as visões mais conhecidas estão as dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a besta e a Nova Jerusalém. Este livro tem sido uma fonte de esperança e inspiração para os cristãos, reafirmando a soberania de Deus e a certeza da redenção final. João viveu até uma idade avançada, sendo o único dos 12 apóstolos a morrer de causas naturais. Sua longevidade permitiu-lhe testemunhar a expansão do cristianismo e a consolidação das comunidades cristãs. Ele continuou a ser uma figura influente e respeitada até o fim de sua vida. A transformação de João, de um simples pescador a um dos pilares da igreja cristã, é um testemunho da força transformadora do chamado de Jesus. A vida de João exemplifica a profunda fé e devoção que caracterizaram os primeiros discípulos. Seu relacionamento íntimo com Jesus e suas contribuições literárias deixaram um impacto duradouro na teologia cristã e na vida devocional dos crentes. A jornada de João é uma poderosa ilustração de como o encontro com Jesus pode mudar vidas de maneiras profundas e duradouras. Desde os dias em que lançava redes no Mar da Galileia até os momentos em que escrevia as palavras inspiradas que compõem parte do Novo Testamento, João serviu como um testemunho vivo do amor e da verdade de Cristo. Sua vida e escritos continuam a inspirar e guiar cristãos ao redor do mundo, apontando para a glória de Deus e a esperança encontrada em Jesus Cristo. A história do apóstolo João, sobrevivendo milagrosamente a ser fervido em óleo, é uma das narrativas mais fascinantes e inspiradoras da tradição cristã. Este evento, embora não esteja registrado nos textos canônicos da Bíblia, é amplamente relatado em escritos apócrifos e na tradição cristã primitiva, destacando a fé inabalável de João e a proteção divina sobre ele. Para compreender plenamente este milagre, é importante examinar as fontes históricas e teológicas que preservaram esta narrativa, bem como as lições espirituais que ela oferece. João, um dos 12 apóstolos e o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João e do Apocalipse, é muitas vezes referido como o discípulo amado. Sua vida e ministério foram marcados por um profundo compromisso com Jesus Cristo e um papel central na disseminação do cristianismo. De acordo com a tradição, João viveu até uma idade avançada, sendo o único dos apóstolos a morrer de causas naturais, diferentemente de muitos outros que foram martirizados por sua fé. A história do milagre do óleo fervente é relatada em escritos apócrifos, como os Atos de João, e foi amplamente aceita pelos primeiros cristãos. Segundo essa tradição, durante o reinado do imperador Domiciano, João foi levado a Roma e submetido a uma tentativa de execução pública. Domiciano, conhecido por sua perseguição aos cristãos, ordenou que João fosse fervido em um caldeirão de óleo fervente, uma sentença que certamente resultaria em morte imediata para qualquer pessoa comum. No entanto, a tradição relata que, ao ser mergulhado no óleo fervente, João permaneceu ileso,
Não só ele sobreviveu, mas também saiu do caldeirão sem qualquer dano, como se tivesse sido protegido por uma força divina. Este evento foi visto pelos presentes como um milagre inegável e um testemunho do poder de Deus. A sobrevivência de João não apenas reforçou a fé dos cristãos, mas também serviu como um poderoso sinal para os incrédulos da presença e proteção de Deus sobre seus servos. Para entender a profundidade deste milagre, é importante considerar o contexto histórico e espiritual da época. A perseguição aos cristãos no Império Romano era intensa, especialmente sob imperadores como Nero e Domiciano. Os cristãos eram frequentemente alvo de torturas e execuções brutais, destinadas a intimidar e suprimir a propagação do cristianismo. A fé cristã, que ensinava a adoração a um único Deus e a rejeição dos deuses romanos, era vista como uma ameaça ao status quo religioso e político do império. O milagre de João no óleo fervente não foi apenas uma demonstração de poder divino, mas também uma declaração contra a opressão romana. A sobrevivência de João em circunstâncias tão extremas era uma prova de que a fé cristã transcendia o poder humano e as forças do mal. Este evento serviu como um lembrete de que Deus estava ao lado dos seus seguidores, mesmo nas situações mais desesperadoras. A teologia cristã tem valorizado este milagre como uma manifestação da providência divina e da resiliência da fé cristã. João, sendo um dos apóstolos mais próximos de Jesus, tinha uma fé profundamente enraizada e um relacionamento íntimo com Deus. Sua sobrevivência milagrosa foi vista como uma confirmação de sua santidade e de sua missão divina. Este evento também reforçou a crença na intervenção direta de Deus na vida dos crentes, protegendo-os e fortalecendo-os em tempos de perseguição. Além disso, a história de João e o óleo fervente tem sido interpretada simbolicamente ao longo dos séculos. Para muitos cristãos, o caldeirão de óleo fervente representa as provações e tribulações que enfrentam na vida. A sobrevivência de João simboliza a esperança e a certeza de que, com fé, é possível superar qualquer adversidade. Este milagre é frequentemente citado em sermões e ensinamentos para encorajar os crentes a manterem sua fé firme, mesmo diante das maiores dificuldades. Outro aspecto significativo deste milagre é seu impacto na disseminação do cristianismo. A notícia da sobrevivência milagrosa de João teria se espalhado rapidamente, inspirando e fortalecendo a fé de muitos cristãos e atraindo novos convertidos. Em uma época em que os cristãos eram marginalizados e perseguidos, histórias de milagres como essa ofereciam esperança e reforçavam a legitimidade e o poder da fé cristã. Os escritos de João, particularmente o Apocalipse, refletem uma visão de esperança e vitória final sobre o mal, ressoando com sua própria experiência de sobrevivência miraculosa. No Apocalipse, João relata suas visões de um futuro em que Deus triunfa sobre todas as forças do mal e a criação é restaurada. Este livro, com suas imagens poderosas e promessas de redenção, continua a ser uma fonte de consolo e inspiração para os cristãos que enfrentam perseguições e desafios. O milagre do óleo fervente também influenciou a iconografia cristã. João é frequentemente retratado em obras de arte, escapando ileso do caldeirão de óleo fervente, simbolizando sua fé inabalável e a proteção divina. Essas representações visuais servem como um lembrete constante da coragem e devoção de João e do poder de Deus para salvar e proteger seus servos. Em suma, a história de João e o óleo fervente é uma narrativa poderosa de fé, milagres e intervenção divina. Embora não esteja registrada nos textos canônicos da Bíblia, esta tradição cristã oferece uma visão profunda do caráter e da missão de João e da natureza da fé cristã.
A sobrevivência milagrosa de João não apenas reforçou a fé dos primeiros cristãos, mas também continua a inspirar e encorajar os crentes hoje. Este evento destaca a força da fé em face da perseguição e a certeza de que Deus está presente, mesmo nas circunstâncias mais extremas. A história de João no óleo fervente é um testemunho duradouro do poder de Deus para transformar e proteger, oferecendo esperança e encorajamento para todos os que enfrentam desafios e adversidades. A vida e os milagres de João, incluindo sua sobrevivência no óleo fervente, continuam a ser um farol de fé e inspiração, lembrando-nos da presença constante e protetora de Deus em nossas vidas. O exílio do apóstolo João na ilha de Patmos e a escrita do livro do Apocalipse constituem um dos episódios mais significativos da história cristã, tendo profundo impacto na teologia e na espiritualidade do cristianismo. Patmos, uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, foi o cenário de uma revelação divina que ofereceu visões profundas sobre o fim dos tempos, a luta entre o bem e o mal e a vitória final de Deus. O contexto histórico do exílio de João é crucial para entender as circunstâncias que levaram à composição do Apocalipse. Durante o reinado do imperador Domiciano, 81-96 d.C., a perseguição aos cristãos se intensificou. Domiciano, que se via como um deus e exigia ser adorado como tal, não tolerava a crescente influência do cristianismo, que se recusava a reconhecer sua divindade. Essa recusa dos cristãos em participar do culto imperial e adorar os deuses romanos era vista como um ato de traição e deslealdade ao império. João, por sua liderança e influência na igreja primitiva, tornou-se um alvo dessa perseguição. Conforme relatado no próprio livro do Apocalipse, ele foi exilado em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. Este exílio foi uma tentativa de silenciar sua voz e interromper sua atividade missionária. No entanto, ao invés de cessar seu ministério, o exílio de João resultou na composição de uma das obras mais impactantes do Novo Testamento. Patmos, sendo uma ilha desolada e árida, forneceu o ambiente ideal para a meditação e a revelação espiritual. Isolado do mundo exterior, João teve uma série de visões que ele registrou no Apocalipse. O livro é composto de uma série de revelações que descrevem eventos futuros, o julgamento divino e a consumação do reino de Deus. As visões de João são ricas em simbolismo e imagens apocalípticas, muitas das quais têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos. A introdução do livro do Apocalipse estabelece o tom e a natureza da revelação recebida por João. Ele descreve a visão inicial de Cristo glorificado, que se apresenta como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Apocalipse 1:8. Esta visão inicial serve para reafirmar a autoridade e a divindade de Cristo, preparando João para receber e transmitir as mensagens subsequentes. Cristo instrui João a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, abordando suas virtudes e falhas e chamando-as ao arrependimento e à fidelidade. Essas cartas às 7 igrejas são uma parte essencial do Apocalipse e fornecem uma visão das condições espirituais e desafios enfrentados pelas comunidades cristãs da época. Cada carta é dirigida a uma igreja específica: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, e contém exortações, advertências e promessas. Essas mensagens são relevantes não apenas para as igrejas do primeiro século, mas também para todas as gerações de cristãos, oferecendo orientação e encorajamento espiritual. Após as cartas às igrejas, João é transportado em espírito ao céu, onde ele testemunha uma série de visões que formam o corpo principal do Apocalipse.
Ele vê um trono celestial com Deus assentado nele, rodeado por seres angelicais e os 24 anciãos, que representam a totalidade do povo de Deus. Apocalipse 4. Esta visão do trono celestial é um lembrete poderoso da soberania e majestade de Deus, que governa sobre toda a criação. Uma das visões mais significativas e dramáticas que João descreve é a abertura dos 7 selos pelo Cordeiro, que é Cristo. Apocalipse 5:8. Cada selo revela um aspecto do julgamento divino que está por vir, incluindo os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, que simbolizam conquista, guerra, fome e morte. Estes julgamentos são seguidos pelo soar das 7 trombetas, que trazem mais calamidades sobre a terra. Apocalipse 8:11. Além dos julgamentos, João também tem visões de um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. Ele vê uma mulher vestida de sol, que representa o povo de Deus, e um dragão, que simboliza Satanás, tentando destruí-la. Apocalipse 12. Este conflito culmina na derrota final do dragão e seus seguidores, representando a vitória definitiva de Deus sobre o mal. Uma das partes mais esperançadoras e inspiradoras do Apocalipse é a visão da Nova Jerusalém, uma cidade celestial que desce do céu como uma noiva adornada para seu esposo. Apocalipse 21. Esta visão simboliza a restauração completa e a comunhão eterna entre Deus e seu povo. A Nova Jerusalém é descrita como um lugar de perfeição, onde não há mais morte, tristeza, choro ou dor, pois as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21:4. A influência do Apocalipse na teologia cristã é profunda e abrangente. O livro aborda temas centrais como a soberania de Deus, a luta entre o bem e o mal, o julgamento divino, a esperança escatológica e a promessa de uma nova criação. Ele reafirma a crença na vitória final de Cristo e no estabelecimento do reino eterno de Deus. Obrigado por assistir à história inspiradora de João. Espero que vocês tenham gostado e que a trajetória dele tenha tocado o coração de vocês tanto quanto tocou o nosso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis. Deixe um comentário aqui embaixo sobre o que mais te inspirou na história do João e compartilhe este vídeo com seus amigos. Até a próxima!